Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Podstart, o podcast que a gente fala da origem das pessoas, da origem dos negócios. Se você está trabalhando como CLT e quer mudar de vida, você está trabalhando como empreendedor e quer mudar de vida e entrar na CLT, esse é o teu canal. Eu recebo aqui hoje com muita alegria como co-hoster a Raquel Dombrowski, minha colega advogada da Comissão de Direito Imobiliário e parceiro de negócios, né, Raquel? Com certeza, agradeço muito aí o convite de ser co-host de uma pessoa que eu admiro tanto e a gente poder estar aqui tendo esse bate-papo e com certeza aprendendo muito, porque o mais legal de fazer podcast é aprender. É você poder estar aqui e poder fazer as perguntas que você quer. Esse é o legal, porque quando a gente está escutando, a gente fala, nossa, mas eu queria tanto perguntar, e agora a gente pode estar tendo essa oportunidade. E hoje é uma oportunidade de ouro, né? Porque a gente tem uma convidada internacional. Fale pra gente da nossa convidada. Agora, a Marta Faustino veio aqui para falar pra gente sobre o mercado imobiliário internacional na Flórida e as suas oportunidades. E antes, claro, ela vai se apresentar e eu quero que ela conte um pouquinho da história dela e da empresa dela, DTB. Quero que ela fale o que significa DTB, que eu acho muito legal isso. E muito obrigada aí por ter aceito esse nosso convite. Estou muito feliz que você realmente abriu uma brecha na sua agenda para poder estar aqui com a gente. Tudo bom, Marta? Tudo bom, Raquel. Bom, primeiramente eu agradeço, Raquel, muito obrigada pelo convite, Douglas também. Acho que é uma parceria aí que deu certo, né? Com certeza. Que bom, é muito prazer meu de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho sobre o mercado internacional, né? Hoje nós temos aí muitos corretores. A Raquel mesmo é nossa parceira aí de negócios com a DTB. Já estamos há algum tempo juntas, né, Raquel? Trabalhando no mercado internacional. E eu vejo, assim, que as pessoas têm muita falta de informação, né? O que você acabou de falar, né? As pessoas querem perguntar e você agora está aqui para poder fazer todas as perguntas que você queira sobre o mercado internacional, né? Principalmente Estados Unidos. Falando um pouquinho de mim, eu sou Marta Faustino, estou há 20 anos nos Estados Unidos, completei 20 anos agora, dia 1º de abril. Mas não foi fácil quando eu cheguei lá, não. Eu imagino. Né? Quando diz 1º de abril, parece mentira, né? É verdade, mentira. Ficou nessa brincadeira, né, de parece mentira, mas foi realmente dia 1º de abril, né? Eu realmente morava no Brasil, tinha minha própria empresa no Brasil também. E tudo começou quando eu realmente... eu era casada, tinha 2 filhos, né? Sou um casal de filhos, Gustavo e Thaís. Na verdade, o Gustavo tinha só 3 aninhos, eu estava grávida da Thaís. Eu sempre conto, né, essa minha história, todo mundo sabe aí, que eu tive um sonho, Raquel. Eu sonhei, eu estava grávida de 8 meses. E eu tive um sonho que o meu ex-marido estava tendo um caso com uma amiga minha. E 2 meses depois, ele falou que não, que era impossível e tal. 2 meses depois, ele pegou a mala dele, me deixou com uma criança de 14 dias no colo e me contou que estava apaixonado por ela e foi embora de casa. E eu fiquei exatamente com 2 crianças, uma de 3 e uma de 14 dias. Nossa, então, 14 dias? 14 dias, E foi numa situação bem difícil, porque a minha mãe estava em casa nesses 15 dias cuidando das crianças. E eu morava num apartamento. Então, imagina, toda aquela turbulência acontecendo, eu tendo depressão pós-parto, muito séria minha depressão pós-parto, né? Inclusive, eu tentei até suicídio e, graças a Deus, estou aqui. Amém. E, realmente, assim, quando até eu parei, né? Eu tava na rua um dia e estava vindo, na Arthur Bernardes, vindo um caminhão, me lembro, e eu falei assim, eu vou colocar meu carro embaixo desse caminhão, eu já resolvo, né? Tudo isso que está acontecendo. E, no entanto, eu não vi mais nada. Eu só vi que eu já estava do outro lado da rua, estacionei o carro, liguei para minha ginecologista na época, que era minha psicóloga, e chorando, ela falou, você tem que vir para cá porque você tem que começar a tomar remédio. Comecei a tomar remédio de tarja preta. Nossa. Né? E nesse processo se passou 3 anos, mas eu ainda estava muito ruim. Você morava em Curitiba? Morava em Curitiba, eu morava ali no... como que é o nome desse bairro depois do Carrefour ali?
No, Eu já tô tão... no Bigorrilho? Ali mesmo, isso mesmo. Não, Bigorrilho, um pouquinho depois. Tem um Carrefour, depois passa, tem uns prédios ali. No Champanhar. Campo Comprido? Campo Comprido, isso mesmo. Mas você era originária de Curitiba ou você... Não, eu nasci em Ourinhos, estado de São Paulo. Vim pra porque Curitiba eu percebi, com 18 porque sabe anos. que eu também sou de São Paulo, né? Daí a gente já começa a falar assim, e daí já fica, né? Já dá pra... Eu percebi, tem um pouquinho de sotaque ainda. Então, mas lá na minha região fala porta ainda, sabe? Porta, lá porteiro, em Ourinhos, portão. Mas daí, então, eu fiquei esses 3 anos, foram bem difíceis, né, pra mim. E assim, posso falar pra você assim, que eu tinha uma comunicação com Deus, mas assim, eu ia pra igreja todo domingo, porque era obrigatório eu ir pra igreja. Porque eu tinha que cumprir aquele ritual de ir pra igreja no domingo, né? Mas eu não lia Bíblia, eu não tinha esse relacionamento que eu tenho hoje com Deus. Até que um dia eu cheguei em casa, e eu estava em casa, estava bem complicado mesmo, e eu simplesmente fui testar Deus, né? Falei assim, Deus, soltei um grito lá na sala, né? Que nem uma louca. Deus, se você existe de verdade, por favor, me tira daqui, porque eu não aguento mais. E eu estava passando, assim, por uma fase, assim, bem difícil, com depressão e tudo, né? E foi daí que eu escutei nitidamente no meu ouvido ele falar assim, pega o telefone, liga para sua irmã que está nos Estados Unidos e vai para lá. Ah, você já tinha uma irmã que estava Tinha uma na irmã Flórida. que estava lá. Em Orlando. Em Orlando. Só que ela tinha iniciado também, estava com o marido dela, dormia num quarto na casa de uma conhecida nossa. Na mesma hora, eu peguei o telefone. Jamais ela ia atender o telefone, porque eu liguei na casa da mulher. E ela não tinha acesso, né? Há quantos anos a atender. isso? Isso foi em 2005. 2005. O telefone, você sabe que naquela época... Eu devo ter pagado uma fortuna para ter ligado para lá, né? Mas aí eu liguei para ela atendeu o telefone. Eu falei assim, Marilei, o negócio é o seguinte, eu tô indo, quero ir embora para ir. Eu preciso ir porque tá acontecendo isso. Eu já tinha tudo na minha mente, o que era para eu fazer. E ela falou assim para mim, Marta, jamais a mulher vai querer que você venha com 2 crianças. Eu falei para ela, não, eu tô indo porque a minha bebê ainda, que ia fazer 3 anos já, ela vai ter que tirar o visto dela ainda em São Paulo, né? Vai ter que pegar o visto dela. Então, enquanto ele vai pegando, eu vou na frente e depois ele leva as crianças para mim. Ela falou assim, bom, eu vou perguntar para ela e te ligo. 5 minutos depois, ela me ligou de volta, falou, pode vir. Ela falou que você pode vir. Nossa. Eu fui primeiro. Sem as crianças. Sem as crianças. Imagina fiquei 2 meses e pouco. De deixar as crianças em casa. Ficou quase 3 meses eu fiquei longe deles. Nesse processo aconteceram muitas coisas que eu fiquei sabendo, até que ele mesmo entrou na vara da infância, pedindo como se fosse abandono das crianças. Nossa. Eu não sabia. Mas as coisas foram abrindo as portas. Quando eu cheguei lá, eu não sabia inglês, não sabia espanhol, não sabia nada. Então, como qualquer imigrante, você vai trabalhar com o quê? Com limpeza, restaurante, essas coisas. Foi o que eu fui trabalhar. Nesses 3 meses, esperando eles chegarem. Mas eu tive um outro sonho. E nesse sonho, Deus mostrou para mim que a gente ia mudar de casa até as crianças chegarem. As crianças vão chegar em 3 meses. Imagina. E que a chefe da minha irmã ia disponibilizar a casa que ela morava pra gente ir morar lá. Uau! Aí eu levantei pela manhã, minha irmã falou, Marta, a minha chefe me ligou e eu creio que ela vai me mandar embora. Nossa. Eu peguei e falei pra ela assim, fica tranquila, minha irmã. Não vai mandar embora. Na verdade, o que ela vai fazer, ela vai te oferecer a casa dela pra você morar. Pra gente morar lá. Ela falou, Marta, você tá sonhando. Eu falei assim, você sonha. Eu peguei e falei assim, bom, vai lá. Literalmente sonhei. E ela foi. Quando ela voltou, ela falou, você não vai acreditar. Ela comprou uma outra casa, e agora vamos para a área imobiliária, né? Ela comprou uma outra casa. Lá nos Estados Unidos, quando você compra a sua primeira casa, você tem o Homestead Exemption. O que é isso? É você ter uma porcentagem de desconto para pagar o IPTU. Tá? Então, você tem 25% de desconto no valor da casa. Então, quando é avaliado a sua casa pela prefeitura, já é avaliado por um valor mais baixo, né? Creio que no Brasil também deve ser assim, né? E aí, então, é colocado 25% de desconto no valor total e daí aplicado 1,7 mais ou menos sobre o valor do IPTU, tá? Como ela ia sair da casa dela e ia para uma nova casa, então, o que ela resolveu fazer? Se ela fosse alugar a casa dela e colocasse no MLS, que é um sistema único nosso, ia ser visível que ela não estava morando mais lá. E ela ia ter que pagar o imposto mais alto. Então, o que ela fez? E no primeiro ano, quando você compra uma casa, você paga o imposto sobre a terra.
porque ainda não foi construída a casa. Uhum. Então ela falou assim, no próximo ano eu transfiro para a Homestead e nesse ano eu pago o imposto mais barato da casa que eu estou. Então nós fizemos um contrato de gaveta e nós fomos morar na casa dela. A casa dela é uma casa em Miami, no Three Lakes, com 4 quartos, um deck na frente do lago, Nossa, jet ski. Que maravilha! Você imagina, né? Bem humilde. Com escola ótima também. Então, quando ele chegou e trouxe as crianças para Aí você mim. saiu de Orlando Não, e foi para Miami. Não. Eu cheguei em Miami. Chegou em Miami. E morei em Miami. Ah, entendi. Né? Era Miami naquela época. Então, muitas coisas aconteceram nesse meio caminho que eu vi que ali eram as mãos de Deus mesmo para acontecer. Nesse meio tempo, antes desse sonho de eu ter ido nessa casa, para você ter uma ideia, um dia antes de eu sair do Brasil, eu resolvi visitar a empresa que eu trabalhava. E quando eu cheguei lá nessa empresa, tinha um cara lá que ele, toda hora do almoço, ele tocava violão, fazia o louvor dele e queria converter todo mundo. Era um crente lá, né? Eu peguei, e ninguém ficava na hora do almoço na empresa. E eu cheguei para despedir de todo mundo lá na hora do almoço. E ele falou assim, eu posso orar por você, pela sua viagem? Eu falei, pode, né? Aí ele fez uma oração para mim, tudo. Daí ele pegou um cartão e falou assim, vou deixar esse cartão com você, que esse cara é presidente de uma trade company nos Estados Unidos. E ele é uma das maiores trade company lá. Eu fiz economia, sou formada em comércio exterior, né? Fiz relações públicas também. Eu ia perguntar. Em Curitiba, você trabalhou em que área? Na área de comércio exterior. Comércio exterior. Então, aí eu peguei e cheguei. Eu estava nessa empresa, né? Ele me deu esse cartão e eu levei comigo. Quando eu cheguei lá no dia 1º de abril, quando eu cheguei no dia 2, minha irmã foi trabalhar na empresa dela. E eu falei, eu posso ir junto com você? Ela falou, pode. Eu falei, é uma oportunidade de eu pegar um computador, ligar lá, lembra quando era a internet que era discada e tudo mais, verdade. Né? Uhum. Eu falei assim, eu vou ligar para falar com as crianças, né? E a hora que eu entrei no computador, eu peguei o cartão da pessoa e estava escrito lá, entrei na internet, na empresa dele, e estava escrito assim, fale com o presidente. Eu falei, bom, você está falando que é para falar com o presidente? Porque uma coisa que eu sempre tive é ousadia. E eu acho que as pessoas têm que ter. Porque você nunca vai chegar aonde você deve chegar por vergonha, ou porque, não, eu não posso. Ou talvez porque você nem sabe a sua própria identidade, né? E aí, eu peguei e mandei uma mensagem pro presidente, né? Isso eu não tinha mudado de casa ainda. Eu mandei uma mensagem para ele e falei, eu sou Marta Faustino, estou aqui nos Estados Unidos e quero um emprego. Tá, terminei, a minha irmã, foi tempo de eu abrir, mandar a mensagem, fechei o computador, ela, vamos embora. E eu coloquei o telefone dela, porque eu não tinha telefone lá ainda. Nisso, toco o telefone dela, né? O nome dele era Carlo. Uhum. Toco o telefone dela. Ela, alô, doutor Carlo, por favor, eu gostaria de falar com a Marta. Eu sou de Miami. Ele olhou para mim e falou assim, Marta, Carlo de Miami? Eu falei, meu Deus, é o presidente da companhia. Gente. Aí eu, alô? Ele falou, Marta, você mandou uma mensagem para mim, eu acabei de receber. E eu gostaria, por favor, que você viesse fazer uma entrevista comigo. Afinal de contas, eu saí do restaurante, fui trabalhar com ele como secretária dele. Ele representava o governo do estado de São Paulo. Então eu conheci muita gente nessa parte. E nessa época você já falava inglês? Não era necessário? Não falava ainda, mas já estava aprendendo. Já não estava era tão aprendendo. necessário inglês, não, então. mas já estava aprendendo. E espanhol, não tem como você não aprender. Em Miami, em 3 meses você está falando espanhol, né? Bom, eu já estava trabalhando com ele, surgiu a casa, nós fomos morar nessa casa. Então, quando meu ex-marido chegou, eu já tinha uma casa, eu já tinha um quarto das crianças arrumado. As crianças amaram a casa, tinha piscina. Lógico, e tudo mais. E aí nós estávamos ainda aí com um emprego bom também, né, para poder trabalhar. Então, ótimo, tudo indo muito bem, né? Até que eu dei entrada no meu visto, porque para permanência eu tinha que dar entrada no visto, e eu dei entrada no visto L1, tá? Visto de investimento. Naquela época era muito fácil você aplicar e você conseguir visto nos Estados Unidos. Apliquei, né? E apliquei para as crianças também. Ele ficou 15 dias na casa até ele ir embora. E nesse meio tempo, nesses 15 dias, saiu o visto da minha irmã. Que bom. Então, ela morrendo de vontade de voltar para o Brasil para passear, porque é assim, quando sai o visto, as pessoas estão muito tempo fora. Eu fiquei quase 2 anos sem vir para cá, antes de sair o Green Card. E aí ela falou assim, não, porque eu tô indo. Eu falei, você tem certeza que você vai? Você não tá com o Green Card na mão, você só tá com o visto ainda.
Não, eu vou, a gente vai carimbar lá no consulado em São Paulo e a gente volta. Eu falei, tá bem. Fiquei na casa, ela voltou. Nisso, meu ex-marido voltou também, eu fiquei sozinha com as 2 crianças. Aí eu recebo a notícia dela, dizendo que foi carimbar o visto dela e foi negado. Foi negado o visto dela, foi negado tirar o visto de turista e tudo mais, dela e do marido. Não puderam voltar para os Estados Unidos. Eu me vi sozinha com 2 crianças numa casa que eu não poderia pagar para continuar sozinha naquela casa. Eu não tinha o que fazer. Nossa. Mas aquela mulher que me ajudou quando eu vim para cá, ela me ligou e falou assim, Marta, eu tenho um apartamento para você morar de frente da casa da minha irmã. Eu peguei e falei assim, bom, eu aceito qualquer coisa. Fui lá, Top. com as crianças. Nisso, a pressão da minha família para voltar. Lógico. Como você vai estar sozinha nos Estados Unidos com 2 crianças, né? E eu voltei. Voltei, não, desculpa. E eu fiquei. Eu falei assim, eu não vou voltar pro Brasil, né? Para ter a vida que eu tava. Não que quero. ano foi isso pra gente? 2005. Tá? Cheguei em 2005. Fui morar nesse apartamento, né? E ali comecei e falei assim, eu preciso sustentar 2 crianças pequenas que não podem ficar sozinhas em casa, porque lá nos Estados Unidos criança só pode acima de 12 anos ficar em casa sozinha. Isso é muito sério, né? Tem muitos casos de crianças que às vezes a mãe deixa no carro, vai no supermercado, volta, a criança não está mais no carro porque a própria polícia levou, né? Então, não podia, eu tinha que estar com eles. E nessa mesma época, esse meu chefe, Carlos, ele foi diagnosticado com câncer. Nossa. E ele chegou para mim e falou assim, Marta, eu fui diagnosticado com câncer, vou ter que me afastar e a única pessoa que eu confio na empresa é você. Eu não quero fechar a empresa, mas eu gostaria de passar a empresa para o seu nome e você tocar a empresa. Meu Deus. E foi o que me sustentou nesse todo esse tempo. A gente trabalhou juntos, né? Cada negócio que a gente fechava. Era uma empresa de trade. Era uma trade company, mas eles não faziam importação e exportação. Eles representavam o estado de São Paulo e também as empresas grandes, como a Havaianas, e várias empresas faziam exposição dentro desse local que a gente estava. Era como se fosse um porto aduaneiro em Doral, em Miami, onde tinham vitrines lá que você poderia colocar o seu produto lá. E tinha muito trade show ali, sabe? Eventos ali dentro também. E o lucro da empresa vinha das empresas que locavam espaço. Também. O maior lucro da empresa, porque ele teve que fechar ali, ele teve que acabar os contratos. Mas o maior lucro que tinha, que eu já estava nessa área, é fazer adequação de produtos. Então, todo produto que entra lá, principalmente alimentos, precisa do FDA, rótulos e embalagens. E eu fazia essa parte com ele. Nossa, então, na verdade, você teve uma sorte de ir para os Estados Unidos com a sua formação de economista, que você estudou aqui em Curitiba, e poder estar aplicando lá durante essa primeira fase. Eu acho que me ajudou muito, principalmente porque eu adoro matemática, planilha de retorno de investimento, a ROI. Eu adoro fazer tudo isso, sabe? E isso me ajudou muito. Então, ficamos durante esse período trabalhando juntos, mas lembre-se, eu tinha dado entrada no L1. O L1, eu tinha uma empresa de importação e exportação. E eu tinha que fazê-la funcionar. Né? Então, além de fazer esse trabalho com a Oxford, eu também tinha que fazer essa empresa girar e ter retorno, né? Senão eu não conseguiria meu visto. E eu comecei a fazer exportação. Eu tive um amigo que pediu para eu exportar um carro para ele. Um aqui de Curitiba, inclusive. E eu fiz a exportação do primeiro carro. Nossa. Aí eu exportei muitas coisas na época, dos Estados Unidos para cá. Você trabalhava sozinha? Tinham mais pessoas na equipe? Eu tinha mais pessoas na equipe, porque depois a gente alugou um espaço, alugamos um warehouse lá e fazíamos todo o processo de exportação de carros. Eu acho que aqui no Curitiba eu fui uma das maiores que exportei carros para cá. Exportei muitos carros para cá na época. Mas exporta ainda ou não? Não mais, porque... Meu irmão tá vendo o vídeo e ele falou assim, meu Deus, eu preciso. Tá? Ele é aficionado em carros. Fala para ele que eu ensino todo o caminho para ele, se ele precisar. Ele vai estar lá hoje à noite. Ótimo. Então, assim, a exportação de carros, na época, você poderia exportar só carro zero. Sim. Tá? Ou então acima de 30 anos. Ainda continua assim. É uma regra mesmo. Muita gente hoje exporta acima de 30 anos. A não ser se tiver um carro que ainda não tem a fábrica aqui, né? No caso Tesla, por exemplo, é um carro que pode ser importado. Né? Outros não. Outros que já têm a fabricação aqui já não é possível, né? Então,
Eu fiz muita exportação, daí entrou a Dilma, né? No governo, mudou legal. o dólar, subiu o dólar. Isso foi 2012. Então, eu já não poderia mais fazer. Só que quem comprava carro queria comprar casa e investir também. E eu resolvi tirar minha licença de corretora. Você morava ainda em Miami. Miami. Tirei a minha licença de corretora. Então, assim, eu creio que toda fase é um aprendizado, né? Eu tirei a minha licença de corretora e aluguel em Miami é muito bom para quem é corretor. Porque aqui, acho que o Brasil deve ser a mesma coisa, vocês me corrigem, vocês são corretores também. Mas em Miami, você ganha o primeiro aluguel, você é seu, tá? Aqui é o primeiro aluguel é mais 10% ao mês. Da imobiliária, É. né? Mas daí você do faz a gestão corretor da é o primeiro- manutenção? É. Você Oi? faz a gestão, Faz então. a gestão. faz a gestão. Isso, aí também. Se a gente fizer a gestão, também é a mesma coisa. Mas se nós não fizermos a gestão, é só o aluguel. E o aluguel é mais ou menos em torno de... O valor, o primeiro aluguel é dividido entre o corretor do lado do tenant, locador. que é o locador, e do lado do locatário, né? Legal. Não, tenant é locatário, ou então do landlord, que é o locador, tá? Eu comecei com esse processo e aprendi muito. Depois eu fiz também negócios, tá? Venda de empresas, também aprendi sobre isso. Também fiz locação de comercial, também me ajudou bastante, né? Só que eu não tinha vendido ainda a minha primeira casa. E a minha primeira casa foi assim, eu estava vindo para Curitiba, então assim, a Bíblia fala que Deus usa os ímpios para poder ajudar os justos, né? Então, meu ex-marido me chamou e falou assim, eu tenho um cliente para você, Marta. Você está trabalhando com vendendo casas, né? Eu falei, tô. Só que ele sabia que eu trabalhava muito. Sim. Só que ele não tinha ideia da minha experiência, não. Claro. Ele falou assim, ele chegou para esse amigo dele e falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que vende casa e ela é muito boa, ela tem muita experiência. Então eu fui com a pessoa achando que eu tinha muita experiência. Sim, Quando cheguei lá, ele falou assim, deixa eu chamar meu sócio. Chamou no computador o sócio dele pelo Skype. E daí o sócio dele apareceu no Skype com um monte de perguntas. Nossa. Ó, eu tô querendo comprar em Orlando. Primeiro que eu não morava em Orlando, eu morava Sim. em Miami. Falou assim, eu gostaria de saber qual condomínio que eu devo comprar em Orlando. Claro, com certeza. Só um pouquinho, eu desligo o computador. Não, e ele, Não tinha o chat GPT à época, então. Não tinha, só que eu tava com uma pessoa no computador ali E a falando outra comigo lá. e o outro na minha frente. Meu Aí eu Deus. falei assim pra ele, olha, eu não sei, mas eu vou descobrir e depois eu te dou um retorno. Show de bola. Ele falou assim, não, tá bom, qual que é o retorno de investimento? Quantos anos, qual a porcentagem que eu vou ter nisso? E eu vou ver e depois eu te respondo. Eu vou ver, eu saí de lá arrasada. Eu falei 10 eu vou assim, ver. eu falei assim, ele nunca vai me chamar. Pensei comigo, não vai. Só que eu fiz um bom trabalho. Como eu gosto muito de planilhas e tudo mais, eu entrei na internet, YouTube, da época tinha mesmo, e tentei descobrir todos os imóveis que tinham lá. Isso era que ano? 2008. 2008? 2000, não, desculpa, foi Porque 2008 foi a quebra do Lehman Brothers. Não foi bem 2008, depois. não, foi depois. 2012. 2015 foi a Dilma. 2012 eu terminei de. Não, foi antes, porque A 2012. Dilma caiu em 2015. Caiu em 2015. Mas 2012 ela estava quando houve o aumento do dólar. Porque a Isso. gente fazia exportação 1,66. Depois o dólar subiu acima de 3, já não valia mais a pena. Ai, que saudade do Ai, dólar a meu 3, né? pai. Então nós paramos, né, de fazer exportação e eu comecei a vender, a primeira foi em 2015. 2015. Tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, bom, eu vou descobrir para você, né? Fiz toda a pesquisa possível e eu não sabia que Orlando, você tem lugares que você pode alugar para morar e tem lugares que você aluga para casa de temporada. É separado, você nem em todo lugar você pode morar, né? Sim. Aí e como ele queria investimento, eu peguei e fiz algumas pesquisas, tal, e mandei para ele com planilha de retorno de investimento. Ele olhou tudo, ok, eu vi e tal. Quando foi em 15 de maio, até lembro dessa data, ele me liga e falou assim, Marta, só para te avisar que eu estou chegando aí no dia 17, 2 dias depois, porque a gente está pronto para comprar a casa. Uau. Foi ele e o cara da internet, né? Do Skype. Chegaram lá os dois. Só que antes de ir, eu estava numa situação muito difícil. Tinha acabado já A exportação. a exportação. Eu com 2 crianças, sozinha, morando. Nessa época, eu tinha vendido uma casa aqui, comprei uma casa em Miami. Mas mesmo assim, eu vivia sozinho com eles e tudo, e estava bastante difícil a situação.
E aí eu falei para ele, eu falei, tá bom. Peguei e falei com os meus filhos, falei, olha, tá vindo um cliente para comprar uma casa, eu nunca vendi, tá chegando para comprar e eu não sei o que fazer. A minha filha, mãe, vamos, eu vou com você para Orlando. Vamos um dia antes, né? Então, conhecer tudo e ver. Eu só conheci Orlando Park. Fui lá, visitei 3 condomínios, tá? O terceiro condomínio eu nem ia, que era em Champions Gate, que você conhece, né, Raquel? Conheço. Esse condomínio eu nem ia. Eu falei assim, bom, fui nos outros 2, já tinha os preços e tudo, dentro do patamar que ele queria, que era 350 mil. No último condomínio eu falei assim, pô, esse condomínio é demais, mas eu acho que é muito para ele. Porque ele queria casa até 350 mil, deve custar mais caro, mas só com o golfe que tem lá e tudo, eu achava que um condomínio ali ia ser na faixa de uns 2 mil, mais ou menos. Né? Com toda a estrutura, com o Oasis que tem lá e tal, o resort que tem. Eu falei assim, mesmo assim eu vou. Então eu fui lá, falei, tem uma carteirinha mesmo de a licença, vou conseguir entrar, né? Uhum. Fui lá, entrei no condomínio e encontrei o Carlos. Carlos é sempre na minha vida, gente. É verdade. Encontrei o Carlos, um colombiano, que me atendeu super bem. Uma das maiores construtoras que tem nos Estados Unidos hoje, a Lennar, é uma delas. E eu conversando com o Carlos, ele me mostrou tudo. Eu cheguei numa época muito boa, porque tinha começado o condomínio. A Lennar ainda dava atenção para quem chegava lá. Sim. Hoje não, eles escolhem os brokers lá que eles vão trabalhar ou não. As imobiliárias que eles vão trabalhar ou não. Né? Mas nessa época ele me mostrou tudo e eu falei, tá chegando um cliente e eu gostaria que se você poderia atendê-lo. Né? Ele, não, tudo bem. Eu falei, quanto que é o condomínio? Ele, $312 por mês. Nossa, com toda aquela estrutura naquela época. Eu falei assim, nossa, tá. Hoje o condomínio tá uns 400, pra você ter uma ideia. Eu falei, nossa, mas eu pensei que era muito mais. Aqui é R$2.500. Imagina. Nossa, mas não tem nem piscina no campo de golfe. Não, o condomínio é demais lá. Lugar errado, Douglas, quando você for, faço questão de você conhecer. Ele tem 4 clubes, tá? Os jogadores, quando vão no Florida Cup, eles ficam lá. Tem vários jogadores, tem vocês vão me lembrar mais os nomes, porque eu não lembro mais os nomes das pessoas aqui. Mas tem o Rodrigo, que é muito conhecido, que fazia aquele programa de televisão. Rodrigo Faro? Faro, tem casa lá. Aquela Larissa Manoela tinha casa lá e vendeu. Era lá nesse condomínio. Nossa. Tinha jogadores, o Ronaldo tinha casa lá. Muitas pessoas tinham casa que são conhecidos, né? E aí eu entrei nesse condomínio e falei assim, bom, é isso que eu vou trazer eles em primeiro lugar. Quando eles chegaram, eu falei assim, olha, eu separei 3 condomínios. Tá? Uma dica aí, nunca mostrar muita coisa porque a pessoa fica perdida, né? Falei assim, vamos no primeiro, se você não gostar eu mostro os demais, mas o primeiro é demais, vocês vão amar, eu tenho certeza que é o que vocês querem no preço que vocês estão. Cheguei lá, mais uma dica, vai trabalhar para o internacional, procure pessoas que falam espanhol ou inglês. O seu cliente tem que depender de você. Boa ideia. Tá. Adorei essa. Eu falo isso para todos os meus... Os corretores do Brasil não precisam falar inglês para vender nos Estados Unidos. Você já tem parceiro lá fora que fala inglês, português, espanhol e que vai fazer toda a documentação. Você precisa falar o idioma que seu cliente está falando. Se é português, você vai falar português, né? Mas nós temos... Eu sempre indico para os meus corretores USA isso. Eu falo assim, não procura brasileiro, procura quem fala espanhol ou inglês, porque assim, eles sabem que eles vão precisar de você para isso. Senão, o brasileiro tem costume de que ele pode contratar 10 corretores para vender o imóvel dele. Né? Nós não temos isso lá nos Estados Unidos. E essa concepção é difícil colocar na cabeça do brasileiro. Ele não entende que funciona diferente lá. Enfim, eles foram lá, amaram, e fiz a minha primeira venda num imóvel de quase 400 mil. Me lembro que a comissão foi 32 mil mais 10 mil de bônus, $42 mil eu ganhei na minha primeira comissão. Maravilha. E eu falei, bom, então acho que eu gostei, né? É isso que eu quero. No ano seguinte eu vendi 12 imóveis. Dá para vocês fazerem a conta aí. Que bacana. Né? E vendendo... Nessa época o teu broker era de Miami. Meu broker era de Miami. Exatamente. É importante, Raquel, você já sabe disso, mas para quem não sabe, está escutando, nos Estados Unidos não existe corretor autônomo, tá? É obrigatório você ter aí abaixo de uma imobiliária. Quando a gente fala broker, é o dono da imobiliária, tá? E pessoal que está no Brasil, que é corretor de imóveis, pelo amor de Deus, vocês não são real estate em porra nenhuma, são corretores de imóveis. Corretores... Né? Aqui tá uma moda, sabe, Marta? O pessoal fala assim, tem um podcast... Um vídeo que foi muito engraçado, que a pessoa tá assim, toda tímida. O que você faz?
eu trabalho com imóveis. Mas o que você faz? Eu sou diretora de real estate. Daí o cara... Corretora de imóveis. Então você é corretora. Fala que é corretora. Não tenha vergonha, né? Aqui a gente está ainda com essa síndrome do vira-lata. Do vira-lata. As pessoas não conseguem Tem dizer vergonha de ser corretor de imóveis. Né? Isso é muito triste, né? Diferente dos Estados Unidos, Mas você vai jogar golfe, você usa o boné da NAR, né? Realtor, você tem camisetas para jogar golfe de Realtor, porque o golfe hoje para o corretor é muito importante, né? Um ponto de encontro e de conhecer boas pessoas. Conexões, né? Conexões. A vida é feita de conexões e a vida da Marta é prova disso. Ela saiu do Brasil com conexões, chegou lá, ligou para as conexões e a partir disso ela conseguiu ter realmente o sustento e fazer business, porque ela um pouco ficou na parte da limpeza, mas assim, o que Deus mais abençoa a tua vida, eu acredito que seja te tirar disso aí e já te dar um emprego no qual você era da área. Isso é o mais importante, porque o que a gente mais vê lá nos Estados Unidos, engenheiro civil que sai daqui, que vai para lá e que vai trabalhar em manutenção de casa de férias. Conheci uma engenheira lá que estava trabalhando em limpeza e sem perspectiva. Raquel, isso acontece na minha empresa. Nós temos a administração de casa de temporada e nós temos lá administrador na manutenção, nós temos dentista, tá? Então, assim, realmente é porque esse processo até ter o visto é difícil para eles. Vai ter que tem que sustentar, tem que ter uma família para sustentar, né? Lógico. Até que eles possam realmente reconhecer, né, o estudo. E que ano que você muda para Orlando? Isso, para Orlando. Então, isso foi uma dificuldade para mim, porque eu tenho uma filha que hoje ela tem 22 anos. Mas na época de jovem ela estava tão inserida com a turminha dela, da igreja e tudo mais, ela não queria sair de Miami. Então eu tive que me posicionar, falei assim, você não vai? Você vai ficar na casa então de tal pessoa, que era uma grande amiga minha. Eu falei assim, eu tô indo, porque eu tava perdendo muitos negócios. 2015. Então eu demorei 4 anos. 4 anos. Para poder ir para Miami depois. Para Orlando. Para Orlando. Para viver em Orlando. Então você foi em 2016. Não, então foi 13, mais. 14, 15, eu mudei, 16. Mudei para Orlando em 2020. 2020. Aí em Orlando eu mudei para um apartamento. Miami, Orlando. Viajava tempo, então. Pelo menos 2 vezes por semana. E assim, para os brasileiros, quando você tinha um cliente, porque Miami também tem boas oportunidades de investimento. Tem. Por que você acabou levando seus clientes para Orlando ao invés de procurar na região de Miami? Ali? Nós trabalhamos com Miami. Né? Nós temos corretores em Miami, inclusive. Só que o Orlando, hoje eu acho que a procura maior em Orlando. Orlando, hoje nós temos ali, só no passado, só para você ter uma ideia, na Flórida se venderam 154 bi na parte de real estate. Orlando no ano passado, recebeu 74 milhões de turistas. Uau. E investidores lá, de 100% dos investidores, 65% são brasileiros que compram, sem corretores. Então, assim, Orlando hoje é a mira para os brasileiros, né? Os brasileiros compram lá. E Miami já é um pouco mais difícil, porque é um outro tipo de investidor. Acho que você vê que o investidor de Orlando é aquele família, né? Normalmente a gente vê que é o família, é o que tem criança, é o que foi para os parques, que se encantou com a cidade e que, como ele conhece a cidade, ele fica. E Miami, você vê que não tem muito isso. É outro tipo de turista que vai para Miami. Acho que essa é um pouco Orlando, a diferença. Né? Miami eu não vejo muito como tanto investimento. São pessoas que querem ficar em Miami. Quer dizer, eu quero comprar um apartamento em Miami, nas minhas férias fico e acabo nem alugando. Porque muitos apartamentos lá não é para locação de curta temporada. Você deixa ele fechado e você vai lá, só que você tem condições de arcar com um condomínio. Porque um condomínio em Miami, sim, é mais de $2.000. Uau. Um condomínio Isso lá. é porque existem regras que proíbem Airbnb na região de Miami. Na verdade, quem decide se pode pôr Airbnb ou não é a própria... Primeiro que você tem que ter a licença, né? Na hora que você construir, você tem que construir já com a licença no county, né, que é na prefeitura, se pode ou não ser residencial ou locação. Por outro lado, se for, por exemplo, só pode long term, só pode alugar a longa temporada, né, a longo prazo.
Aí a associação, que é o condomínio, que decide se esse longo prazo vai ser acima de 7 meses ou acima de 1 ano. Uma curiosidade, né? Aqui a gente tem na lei 30 meses é o padrão. Menos que isso, você tem uma série de penalidades. Se alugar por 12 meses o imóvel, a pessoa ficar 14 meses lá, só tira ela com 5 anos. Nos Estados Unidos, não, né? A partir de 7 meses já é uma locação. A gente faz contrato de 7 meses ou 12 meses. A gente nunca faz mais, porque no ano seguinte provavelmente vai aumentar o valor do aluguel. E outra coisa, a procura é muito grande. Se você tira uma pessoa hoje da sua casa, amanhã já tem outra para você pôr. Então, não tem necessidade de você fazer, não é viável para o landlord, para o locatário, para o locador, né? Locador alugar a casa por mais tempo, assim. Não tem um porquê isso. Entendi. Mas, enfim, depois que eu resolvi mudar para lá, eu resolvi fazer meu curso de broker. Tá? É um curso muito mais difícil do que corretor. O curso de corretor lá nos Estados Unidos, apesar de você fazer em menos tempo do que aqui, eu tenho Cresce aqui em Paraná. Você faz em menos tempo, mas é muito mais difícil. Eu acho que a prova é difícil. A prova é muito difícil. Eu acho que a diferença daqui para lá é a prova. Várias feiras que eu fui da NAR, existem estandes que vendem cursos para passar na prova. Então, a questão da prova é o que diferencia realmente. Aqui a prova é muito fácil. E mas hoje o conteúdo também, Raquel. Porque eu fiz daqui, fiz lá. Lá, quando você aprende o conteúdo, você vai aprender sobre constituição de empresas, qual tipo de empresa que é melhor para você abrir ou não. Isso, assim, por que o corretor precisa saber isso, sendo que é a parte de contábil? Mas o corretor sabe, né, sobre financiamento. Tem vários assuntos ali que eu vejo que na prova que não tem. Né? Eu tenho passado muito isso para o presidente também, né? O João Teodoro. A prova aqui é muito fácil. E é um português muito básico, uma matemática que... Por outro lado, aqui nós temos estágio, lá não. Você não faz o estágio. Por isso que não precisa de tanto tempo, né? Só que você tem que fazer a prova da escola, assim como aqui também faz, mas você faz uma prova do estado. E você tem que acertar 75% da prova de 100 questões. É que o Brasil é nota 5, né? O Brasil a nota 5 tá ótimo. Pra que mais, né? Agora, o que eu creio que aqui deveria ser implementado também seria o pós-license, que não tem aqui. Vamos supor, você tem que, a cada 2 anos, você tem que fazer uma outra prova de 14 horas. E nós fazemos lá. A cada 2 anos, porque muda muita coisa. Do corretor ou do broker? Do corretor e do broker. Os dois? Os dois. A cada 2 anos você tem que fazer. E se você não fizer, sua licença fica inativa e você perde. Caramba. Aqui, se fizer isso com qualquer profissão, o pessoal não vai ter mais profissional nenhum, né? Eu acho que vai faltar corretor. Mas, por outro lado, é bom, porque daí ótimo. Vai aumentar vai ser mais fácil trabalhar. Eles estão aqui pensando em fazer a obrigatoriedade da faculdade, né? Que já tem agora o curso. E estão querendo impor obrigatoriedade. Para daí ter curso 2 profissões. Porque hoje seria. tem fazer a faculdade mesmo. Porque tem, né, o técnico... O IBREP faz, não? Não, na Federal tem, né? Na Federal? Técnico de transações imobiliárias, acho que é 2 anos na Federal. Eu acho que são 4. Bom, enfim, depois a gente vê lá. Mas, se não me engano, são 4. E aí eles queriam impor que você fizesse a faculdade para poder virar corretor. E eu acho assim que, de fato, tem muito aventureiro. Né? E imobiliárias grandes, tem lá, você olha lá, tem 250 corretores. Na verdade, são 10 corretores e 240 estagiários. Né? Mais ou menos isso. Então, ainda a profissão aqui está muito complicado, né? A gente vê acho isso que tem muitas coisas que precisa ser E o COFES está né? tentando ajudar com relação a isso. Ele está tentando criar o Banco Único de Imóveis, como é o MLS, que realmente resolveria grande parte do nosso problema hoje. Então, como eu te falei, né, eu assumi a diretoria internacional do COFES agora. Que legal. A diretoria internacional dentro do COFES. Dentro do COFES. E o que uma diretoria internacional faz? Então, quando eu fui convidada para esse cargo, eu conversei com o presidente e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o que você espera de mim no internacional? Ele falou assim: eu preciso que o COFES seja reconhecido em todas as associações ou confederações fora do mundo, fora do Brasil, né? Legal. E o que eu disse para ele: não tem como ser reconhecido se não for com a presença dos corretores. Você vai em vários eventos fora
do Brasil, né? E isso faz muita diferença, a presença do corretor fora, né? Então, eu, como já há 20 anos de Estados Unidos, a gente não começa uma empresa sem um business plan. Com certeza. Né? E foi o que eu fiz. Eu fiz um business plan de 3 anos para ele, apresentei para ele e falei assim, tá aqui. Tudo que a gente pode fazer nos 3 anos. É só isso que você precisa. Só isso que você precisa. E lá dentro, eu falei do curso de especialização, porque o corretor tem que ser treinado, tá? Agora, o que acontece muitas vezes, eu acho assim, que existem cursos aí fora que o corretor só paga e não tem realmente as informações e conteúdos que ele deve ter, né? Então, é importante que ele faça um curso que ele aprenda o quê? A parte contábil, tributação, financiamento, né? E também as regras do país. Isso eu acho que é um curso que deve ser feito. Quais países? Acho que os principais que você faz negócios. Vamos lá. Emirados Árabes, vamos falar em Dubai, vamos falar em Portugal, como a Europa, e Estados Unidos, sem dúvida. Né? São 3 países que eu acho principal. Eu fiz o curso CIPS. Você fez também, Raquel? Eu não cheguei a fazer. Eu fiz o curso CIPS. O curso CIPS, ele é um curso que ele é disponibilizado pela NAR, pela NAR, junto ao COFES. Só que ele é um curso muito básico. Você vai ficar aprendendo só o que acontece nos países e tal, que se você entrar na internet, você aprende, entendeu? Então, assim, eu fiz porque eu fui convidada para fazer o curso CIPS. E quando eu fiz o curso CIPS, eu falei assim, eu vou fazer por network. Porque você sai de lá, você pode fazer a designação, né, junto à NAR, e você pode usar a palavra realtor, que é uma palavra patenteada pela NAR. Então, como vocês falaram do real estate, né? Vamos resolver esse problema, né? Faz o CIPS, aí você pode usar o realtor. E faz isso, e aí você já pode estar... então, o que você é? Eu sou realtor. Né? Então, esse curso disponibilizou isso. Mas eu já sou realtor, porque eu já tenho a minha licença lá, né? Sim. Então, eu resolvi fazer esse curso. Fiz muito network. Hoje, uma das nossas lá na empresa que mais vende, eu conheci ela no CIPS. Conheci muitas pessoas do CIPS. Então, é muita boa conexão. E eles fazem muitos eventos também do internacional. O COFES tem feito os eventos. Então, assim, eu assumi, conforme eu falei para você na semana passada, eu estou estruturando um curso, realmente um curso que seja... voltado para os corretores daqui. Voltado para os corretores, conforme eu estou falando para vocês. Tem que ser um curso assim. Não pode ser um curso. Só que também vendo a possibilidade de a gente fazer a certificação para vocês usarem o realtor também. Essa é uma dificuldade que eu tenho com os corretores, que assim, você até falou uma hora lá que eu sou corretor, eu só sou advogado. Tá? Eu faço toda semana um curso gratuito para corretor no meu escritório. Porque em 2022 eu comecei a explodir para atender corretores, vieram dezenas. E o cara chegava, eu preciso receber aqui minha comissão de R$100 mil. Na promessa de compra e venda não tinha o nome do cara no contrato. Falei, cara, como é que você vai fazer para cobrar a comissão se o nome não está aqui? E eu comecei a fazer os cursos. Aí eu faço os cursos todos sem curso nenhum. E às vezes vão 30, 40, mas às vezes vão 2, 3. Depende se está chovendo, se está frio. Quer dizer, nem de graça o pessoal se anima a sair de casa para fazer. Só para você ter uma ideia, nós começamos com uma plataforma única. Eu quis desenvolver alguma coisa para o Brasil bem parecido com o MLS, tá? Estados Unidos. O MLS é um sistema que só quem tem acesso são corretores. Não são vendedores e nem compradores. Então, o que acontece? O vendedor ou comprador fica à mercê do corretor. Sim. Senão, ele não consegue ver os imóveis lá dentro. Tá? Esse é o segredo do MLS. Né? E nós criamos uma plataforma muito parecida, onde você coloca os imóveis exclusivos seu. Por exemplo, a Raquel tem um imóvel exclusivo. Ela coloca dentro da plataforma do Brasil e também ter acesso lá dentro aos mais de 70 mil imóveis na Flórida, né? Nas associações que nós temos conexão, que nós somos membros. Fazendo isso, o que nós percebemos? O corretor não sabe como vender no internacional. Então, vamos dar curso? Vamos dar um curso gratuito. Nós damos curso todos os dias, de segunda a quinta-feira, das 9 às 10 horas da manhã. Que legal. Com ótimos profissionais. Nós temos contadores que às vezes está há mais de 30 anos no mercado junto conosco. Nós temos o banco, né? O agente bancário, né? Que está lá conosco também, correspondente bancário. Temos também a parte de decoração, porque nós temos um departamento de decoração lá na empresa. Temos também administração de casa de temporada.
tá? Hoje, na nossa empresa é um hub. Tem vários setores ali que a gente trabalha ali com painel solar. Então, até vamos na sequência. Aí, 2020, como começou? Foi 2020, então, começou a DTB. Depois que você fez o curso de broker. Não, a DTB, ela existe já há praticamente 20 anos. Foi a empresa que eu tirei meu visto. Tá? Foi a empresa que eu tirei um visto e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar como importação e depois eu mudei a atividade. Depois de 2015. Entendi. Aí comecei a trabalhar, eu utilizei ela para poder substituir ser broker, então, dessa imobiliária. Tá? Então, deixei de. Como eu tinha vendido muitas casas um ano depois, eu deixava 20% do que eu recebia com o meu antigo broker. Falei, não, vou mesmo fazer, porque como ela estava em Miami, ela não estava em Orlando, ela não conhecia o mercado de Orlando, de casa de temporada nem nada, e eu tive que descobrir tudo sozinha. Então, eu acabei fazendo a imobiliária, e aí começou alguns amigos meus, posso estar abaixo de você, porque era obrigatório, tá? E aí, quando eu vi, eu já estava com 10 corretores. Olha só. Né? E hoje está com quantos? Hoje nós não temos muito, não. Nós temos, assim, de Estados Unidos, a gente deve estar uns 20, mais ou menos. Legal. Mas Brasil, nós estamos com 1.350. Uau. Tá, Isso que eu queria saber. Aí, depois da sua mudança para Orlando, como veio essa ideia do Brasil? Como surgiu isso? Eu tinha um diretor lá na empresa que trabalhava comigo, que ele é do Brasil, e ele conhecia o mercado do Brasil e tinha conexão com o COFES também, principalmente com a Lúcia, né, do COFES. E nós conversando junto, ele falou assim, Marta, seria interessante a gente ter uma plataforma onde os corretores do Brasil poderiam colocar os imóveis também à disposição, para a gente trazer estrangeiro para comprar no Brasil. E eu falei para ele, por que não a gente não coloca o MLS? E fazer também que eles possam vender nos Estados Unidos através da plataforma. Aí eu pedi autorização para a MLS, para as associações. Nós temos hoje 4 associações, Miami, Jacksonville, Fort Myers e Orlando. Tá? Então, tem hoje disponível, se entrar no nosso site, 78 mil imóveis da Flórida. E qual que é o site para o pessoal poder acessar? dtbfloridarealty.com.br. A gente vai deixar na descrição do vídeo em português também. Né? Isso. E lá dentro desse website tem lá, quero ser um corretor internacional. Você dá um clique e pode ir. Quem te indicou, já coloca lá a Raquel, tá? Que é a Raquel que trouxe a gente aqui. Isso é bom, porque assim, acaba um que indica o outro, tá? Acaba também recebendo honorários sobre o que aquela pessoa produzir. Legal. Então, vamos supor que alguém que está assistindo agora entra e tem um cliente em potencial e fecha uma casa lá, a Raquel também tem um rendimento sobre isso. Legal. Tá? Não é uma pirâmide, porque não é um que indica o outro, mas é só uma base. Né? Se essa outra pessoa, uma outra pessoa indicou esse outro que acabou de entrar, ele que vai ganhar, só a Raquel deixa de receber. Mas depois que nós resolvemos fazer essa plataforma aí, né? Criei essa plataforma e começamos a trabalhar com ela, eu vi que os corretores começaram a entrar. Aí eu fui chamada para fazer o Saber Imobiliário do ano passado, né? Que é um evento do COFES, onde mais de 11 mil inscritos, eu e o Ricardo Martins. Né? O Ricardo Martins é um dos maiores conhecidos aí, ele era o dono da MyBroker, né? Sim. E nós fizemos o Saber Imobiliário do ano passado. E aí, ali no Saber Imobiliário já foi assim, uma explosão de gente entrando no sistema e fazendo conexão. Então, como nós colocamos um corretor USA junto com um corretor Brasil. Nem todo mundo, é 5% do pessoal que hoje realmente vende lá fora. Tá? Não é muito. Mas cada corretor lá nos Estados Unidos está em torno de 200 corretores aqui. Aí eles fazem um treinamento de segunda a quinta-feira e toda terça-feira é junto com o corretor USA. Fora isso, o corretor USA tem um grupo no WhatsApp com a turma dele, onde ele dá todo o atendimento para eles, projetos. Dentro do nosso sistema, nós temos a DTB Academy, que eles, se não assiste 9 horas da manhã, pode assistir outro horário. Tá? Isso tudo é gratuito, tá, gente? Legal. E tem materiais também para poder fazer mídias sociais. Que bacana. Legal. Então, 2020 foi o ano da tua mudança para Orlando e nós estamos hoje em 2025 e a DTB é o que é. Fala pra gente o que significa a DTB. Ai, depois de tantos milagres que Deus fez, né? Depois de toda essa história que a gente falou. Eu não tinha como não colocar ele no nome da empresa. Então, a empresa Deus tem bênçãos. E nós também, nosso slogan, Deus tem bênçãos para você e para sua família. Porque a gente vê a mudança na família
quando você realmente resolve no internacional. Eu acho que isso eu queria falar para todos que estão assistindo, né, aqui o podcast, dizer que realmente há muita mudança, como foi na minha. Hoje meus filhos falam inglês e espanhol fluente, já com o idioma em português também. Né? Meu filho casou com uma porto-riquenha, minha filha está casando com um chileno, né? Eu não, eu fiquei no brasileiro, né? É? Eu tô casando também. Tá casando Que também. Eu bom, caso que esse ano bom. ainda com o Ismael, ele é presidente do CRES do Maranhão. Eu conheci ele, uma pessoa Você maravilhosa. conheceu? E então acabou que a nossa vida mudou, né? A vida deles mudaram. A sua decisão faz com que você muda a vida da sua família, das pessoas que estão perto de você. Com certeza. Isso positivamente ou negativamente, né? Então você tem que tomar uma decisão certa na sua vida. E eu acho assim, de toda essa nossa conversa, a lição que fica é que nunca você pode ter o não como certo. Então, sempre busque o sim. Você veja, e sempre pense em algo para fugir da onde você está, né? Porque ela estava em Curitiba, com aquela situação, vivendo. Eu acredito que todo o ambiente fazia com que você ficasse triste, apesar de que você tinha um bom emprego. Curitiba é uma cidade de qualidade de vida, né? Não pode dizer que não, porque é muito bom viver aqui, é muito parecido com os Estados Unidos. Você tem uma relativa segurança, a cidade é relativamente limpa. Só que assim, você precisava sair desse ambiente para poder começar uma vida nova. E nos Estados Unidos foi isso que aconteceu. Com todas as dificuldades, lá pelo menos você não tinha coisas que te recordavam de coisas tristes. É verdade. E também eu acho que a mudança de ambiente é muito bom. Né? E o que eu penso também, se você está do lado de uma pessoa depressiva, a tendência sua é de depressão também. Então, assim, eu sempre tenho aprendido isso. Como é bom você estar do lado de uma pessoa alegre. Né? Uma pessoa para frente, uma pessoa que... E os Estados Unidos é interessante porque as pessoas lá, elas são muito empreendedoras num geral. E mesmo o brasileiro, às vezes eu acho que o brasileiro, se ele trabalhasse aqui como ele trabalha lá, ele também se daria muito bem. Porque eles vão para lá, você vê eles trabalhando feito louco. Eu falo assim, gente, trabalham aqui, muito os brasileiros lá. Aqui, se você trabalha das 9 às 6, ele já sai reclamando que está cansado. Lá, nossa, uma engenheira civil vai limpar 5 casas por dia. Se ela limpasse 5 casas por dia no Brasil, estava bem da vida. Você sabe que vida. não tem no Brasil mais, não tem mais diarista, né? Gente, é uma coisa mais difícil tem você arrumar uma pessoa de confiança para fazer a Brasil, ele está começando a ficar um pouquinho Estados Unidos. O nosso único problema é o poder aquisitivo do real. Porque no dólar, o poder aquisitivo é melhor. Lógico, se eu ganho um salário mínimo de $2.000, eu compro um iPhone com $1.000. Se eu ganho um salário mínimo, aqui é mínimo é 1.500, mas se eu ganho R$2.000 aqui, eu tenho que trabalhar 5 meses, 5, 6 meses para comprar um iPhone. Então, a diferença do poder de compra que é muito triste. A mesma coisa com carro. Puxa, $80 mil, você compra uma caminhoneta ultra excelente, você ganha $2.000. Se você trabalha no Starbucks, acho que mais até, uns $3 mil. E aqui no Brasil, você trabalha no Starbucks, vai ganhar o quê? $2 mil reais, $2 mil e pouquinho. Só que uma caminhoneta ultra chique daquela custa $400 mil. Você não compra nem um Kwid aqui. Não compra um Kwid aqui por $80 mil, você não compra carro aqui. Mas olha, 120 mil para um carro mais barato. A nossa empresa de administração de casa, que é a DTB Vacation Rentals, nós temos pessoas que limpam lá, tiram em torno de $4 mil mês, as meninas. Claro, trabalhando todos os dias. E muitas delas vão trabalhar de Mercedes, BMW. Esses os dias é de segunda a segunda? Como é que é? Ele geralmente folga um dia da semana só. E não tem assim, domingo. É um dia, né? Não, é um dia da semana. Não tem, ao contrário, domingo o pessoal tá saindo das casas, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, é verdade. E feriados também. Nós temos agora o feriado da Páscoa, que teve aí sexta, ontem também foi feriado, segunda-feira, né? Hoje as pessoas começam a trabalhar a partir do meio-dia, é isso, né? Não. É só na quaresma. Na quaresma. Na quarta-feira. Tá, então hoje é normal. Hoje tá normal. Só a gente não tá trabalhando, que a gente tá aqui no podcast, né? E acaba que lá nos Estados Unidos, sexta-feira, todo mundo trabalhando normal, segunda-feira também. Até os meus funcionários mandaram mensagem para mim, a gente vai trabalhar sexta e segunda, porque no Brasil é feriado. Eu falei, Brasil é feriado, né? Brasil? Porque senão o feriado é lá, eu quero feriado lá também. Tem que falar, você
ganha em dólar ou em real? Bom, em dólar, então não preciso dizer mais real, nada. mas... Agora, se você ganhar em real, tudo bem, a gente pode conversar sobre feriado. Mas assim, não tem feriados. Feriados lá, muitas vezes, é facultativo. É que eu então acho que é muito trabalho. a cabeça da pessoa, né? Porque eu conheço gente que morava aqui, trabalhava aqui, tinha um alto cargo, era o terceiro mais importante na linha sucessória de uma empresa e ganhava R$5.000 por mês, à época. E ele falou assim, cara, eu tenho que voltar para os Estados Unidos porque eu não consigo nem pagar aquilo que eu conquistei lá como motorista de caminhão. Então, ele tinha vários imóveis aqui, ele falou assim, eu não consigo pagar os meus impostos, né? E aí ele vai lá e lá ele trabalha 16 horas por dia. Eu falei, cara, né? Esse podcast tem essa veia, essa ideia empreendedora, porque eu mesmo, até 2015 eu era um CLT, só que eu nunca fui CLT. Com 2001 eu entrei no escritório de advocacia gigantesco, e aí com uma semana eu pedi pro pessoal, vocês não conseguem me dar a chave do escritório aqui, porque vocês são muito preguiçosos, vocês chegam muito tarde. E eu, sério, eu já tenho coisa pra fazer 7 horas, já tenho que estar aqui. Né? E eu vejo hoje assim, o pessoal quer aquela rotina, né, das 9 às 6 e aí quer andar de Mercedes, quer viajar para os Estados Unidos, quer comprar imóvel, não tem como, né? Mas é aquela política que você, não, ó, aqui assim que é bom. Bom é a CLT, você vai ganhar 1.518 e vai ter o FGTS. Né? O FGTS, eu tiro 11% da tua conta. Que depois o governo pode te emprestar. Vou falar, pessoal, o negócio é o seguinte, olha que bacana. Você vai ganhar 1.518, então lá, carteira assinada. Desse dinheiro, como você é meio burro, você não sabe administrar seu dinheiro, eu vou tirar 11% disso e vou te remunerar 3% ao ano. Tá? Se você estiver precisando de uma grana, eu te empresto esse teu mesmo dinheiro a 3% ao mês. Olha que negócio bacana. Bacana, né? Bacana. O nosso governo, assim, tem nos ajudado muito. Uma ideia fantástica, né? Tava vendo quando que você vai também, pegar o né? próximo voo para os Estados Unidos? Eu tenho como ir na mala? Será que não dá pra... Porque, gente... Eu tô achando que você vai ter que fazer mais exercício para caber na mala, viu? E isso que a mala dela é grande. É grande. É grande. Mas é muita... Eu vejo pelo final de semana, gente, aqui, chega final de semana, você quer comprar alguma coisa, as lojas todas fechadas. Estados Unidos, lojas todas abertas no final de semana. Não tem nada Eu moro fechado. em Santa Felicidade. Santa Felicidade é um bairro extremamente turístico, né? E aí as lojas de calçado, todas elas estão fechadas. Então, o Madaloso, que é o maior restaurante da América Latina, tá com, sei lá, 1.000 pessoas lá dentro. As pessoas saem e vão embora, porque não tem nenhum comércio aberto em volta. É uma inteligência, assim... E o problema é que o próprio governo faz com que você não trabalhe, porque é proibido. É proibido. Então, e agora teve uma alteração que aí vai ser mais restrito ainda ao trabalho aos domingos. Então é muito triste isso, você não ter essa liberdade de trabalhar, de abrir o seu negócio a hora que você quiser. Mas assim, no fim a gente tinha tanta conversa, queria tanto que a Marta falasse sobre as oportunidades no mercado americano, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para um outro episódio. Sim, mas eu queria só fazer uma questão, porque... Às vezes a pessoa olha, eu mesmo sou muito burro, né? Eu vou comprar um imóvel nos Estados Unidos. Gente, como que eu vou comprar um imóvel nos Estados Unidos? Eu nunca fui para lá, não sei falar inglês. Eu consigo comprar um imóvel lá? Quanto eu tenho que ter? Consegue. Tenho que fazer o CPF nos Estados Unidos? Como é que funciona? Deixa eu falar bem rapidinho. Quantos minutos a gente tem ainda? Pode ficar à vontade. Então vamos lá. Vamos falar do passo a passo? Vamos. Que eu acho importante eles saberem. Bom, primeiro, corretor nos Estados Unidos, ele tem exclusividade com o comprador e o vendedor. Tá? Então, não vá para os Estados Unidos querendo comprar, achando um monte de corretores. Todos os corretores têm acesso ao mesmo banco de dados. Qual a diferença? É se o corretor vai te levar para tomar um cafezinho ou vai te levar para jantar. Tá? É a única diferença. Né? E se ele vai te atender bem. Porque os dados são os mesmos, as mesmas propriedades, os dois vão te mostrar. Tá? Como funciona o MLS? MLS, você está procurando uma casa. Eu quero uma casa para investimento, que tenha 8 quartos, que tenha piscina. Você vai lá no MLS, faz o filtro, tira tudo que você tem e manda para você um link com todas essas casas que estão disponíveis. Todos os corretores fazem a mesma coisa, tá bom? Antes de você procurar casa, você precisa saber se você vai ser aprovado, se você vai fazer financiamento bancário. Financiamento bancário nos Estados Unidos é muito fácil. Muito fácil para estrangeiro. Muito mais difícil do que para americano. Certo. Eu comprei a minha casa lá, que hoje eu moro no Champions Gate. No mesmo condomínio que eu fui vender lá, que eu falei, eu moro lá. Então, quando você compra, você está querendo comprar uma casa, a primeira parte é você ser aprovado pelo banco. Então, a gente faz uma pré-aprovação. Essa pré-aprovação, nós temos, então, o loan officer, que é o responsável para fazer as documentações. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente cria um WhatsApp com o loan officer, com o seu corretor USA, o seu corretor Brasil.
E você começa a mandar suas documentações. Praticamente 3, 4 dias você sabe qual o valor que você vai poder comprar. Senão você está procurando uma casa de 400 e uma casa de 800 dá um retorno maior. Entendi. Entendeu? Ou é melhor que você consiga uma pré-aprovação de 1 milhão, por exemplo, para você comprar uma de 500. Agora, se você conseguir de 500 e querer comprar uma de 1 milhão, daí não dá. O que você diz assim, se eu tenho 350 mil dólares, é melhor eu financiar uma casa de 800 mil do que comprar uma vista de 350 mil, pelo retorno. Com certeza. Com certeza. E eu faço uma conta de trás, né? Você pega 350 mil, divide por 36%. Você sabe qual que é o imóvel que você pode comprar, o valor. Tá? Porque o banco vai avaliar a entrada que você tem e vai pedir para você uma carta do contador dizendo quanto que você ganha por ano, por mês, né? Quanto que você tira anual. E o meu imposto de renda? Imposto de renda do Brasil não é válido nos Estados Unidos. Vale por ter na isso que conta ele corrente. pede, por isso que eles vão pedir extrato bancário para saber se aquilo que o contador colocou bate com o valor que você recebeu. Sim. Né? Então, é exatamente isso para a carta de pré-aprovação. Ok, vamos dar um exemplo. Te aprovou em $1 milhão, tá? $1 milhão você vai dar 30% de entrada, que é 300 mil. Se você conseguir uma construtora que faz o pagamento do registro para você, você não vai precisar pagar os 6% de registro do imóvel. E o único gasto que você tem são uns 30% mais a decoração. Decoração em torno de 18% a 20% do valor do imóvel, tá? A partir disso, nós vamos procurar o imóvel. Existe oportunidade de imóveis que ainda não estão construídos, que demora 4, 5 meses para poder entregar o imóvel. E imóveis também que estão no MLS. Os imóveis do MLS já são decorados. Então, a gente vai fazer uma análise para você, para saber o que é melhor. Você comprar uma casa que já está imobiliada ou não. Né? Porque você não vai ter mais garantia que você tem junto à construtora, não é uma casa nova mais. Perfeito. Né? Então, a gente faz a avaliação. Nós estamos falando em caso de investimento. Agora, tem um cliente também que quer comprar uma casa porque quer mandar seus filhos para estudar. Aí você vai pagar muito mais barato, porque uma licença de uma casa de moradia é mais barato do que uma licença de uma casa de temporada. Tá? Então, uma casa de temporada que hoje pode custar 700 mil, por exemplo, de 8 quartos, né? Não vai ter casa também para morar de 8 quartos. Mas vamos fazer uma comparação de uma casa de 5 quartos. 5 quartos você vai pagar, se for moradia, você vai pagar em torno de uns 500 mil, tá? Enquanto uma casa de temporada, você vai pagar uns 650. Legal. Tá? Então, existe uma diferença aí. E qual que é a casa mais barata? Dá um chute numa barata, assim, pra gente fazer um exemplo porque uma casa de $1 milhão sai quase 6 milhões aqui. Qual é a casa mais barata, assim? Pensa numa que, sei lá... Mas falando em $1 milhão, não esqueça que você vai dar 30%. Não, então, beleza. Se você pega uma de 500 mil, você também vai dar 30%, nós estamos falando de 150. 150 mil. Tá? Quanto maior número de quartos, maior retorno de investimento. Perfeito. Tá? Então, vamos falar, se eu falar para você de uma de 8 quartos, que você vai pagar na faixa de uns 800, 900, você vai pagar a sua prestação, pagar todas as despesas da casa com a locação, e ainda vai sobrar em torno de uns $25 mil ano. Caramba, tá? Então, em 7 anos, mais ou menos, você tem um retorno do investimento. Já uma casa de 4 ou 5 quartos, que você vai pagar na faixa de quase 500 mil, você vai dar 150 mil. Se é uma casa que ela não está em construção ainda, você tem que pagar mais os 6%, mais a decoração, como a outra. Né? E ela vai se pagar, ela não vai sobrar. Que legal. Ela se paga. Ela se paga. E as casas de 3 quartos, que são aquelas de 350 mil... Hoje em dia... Uma casa de 3 quartos, ela já... É bem difícil você achar casa de 3 quartos agora para temporada nova. Você vai você vai achar no MLS. Tá? Casa usada. Ela vai se pagar, mas é casa usada. Ela vai se tá? pagar. Só que daí você também dá os 30% de entrada. Entre $100 mil, mais ou menos, de entrada. Entendi. Outra você tem a opção. Eu quero comprar um apartamento. Tá? Claro. Qual a diferença de um apartamento de uma casa que não é conjugada, né? O apartamento, o condomínio é responsável pelo teto do apartamento. Então, o que acontece? Eleva o valor do condomínio. Um condomínio desse é em torno de uns $700 por mês. Nossa. Então, acaba sendo inviável. Apartamento de temporada. De temporada. Não, qualquer condomínio que seja apartamento, a responsabilidade do teto. Uma curiosidade sobre Estados Unidos. O telhado, aqui no Brasil, o Douglas, eu vou alugar o apartamento dele. Eu alugo por R$1.000, eu pago R$1.000, mais condomínio, mais IPTU. Nos Estados Unidos,
quem paga? Quem paga o condomínio é o proprietário. O proprietário paga o condomínio, paga o IPTU. Isso mesmo. E tá tudo... Então, por exemplo, Tá essa tudo casa incluso no tá aluguel, tudo né? incluso no aluguel. Não é Então, separado. isso que você tem que prestar atenção. Por quanto eu alugo essa casa? Por $2.100. Só que o teu rendimento não vai ser os $2.100, porque você tem que pagar o condomínio e o IPTU. Então, a gente E como sempre... é que é o IPTU lá? Igual aqui? Todo ano aquela exploração? X%? Em torno de 1,7, mais ou menos. 1,7 do valor do Do imóvel. valor do imóvel. E, assim, uma novidade que estão se falando agora é que o governador da Flórida sonha, não sei se ele vai conseguir, em tirar o IPTU. Se isso acontecer, vai ter uma explosão, né? Aqui a gente também está querendo tirar os impostos, né? Muitos. Só que não. Uhum. Bom, se isso vir a acontecer, com certeza vai... O mercado vai ser muito bom, porque é o proprietário quem paga o IPTU. Então, é como se ele... Eu não sei se... Eu acredito que não vai baixar o valor do aluguel, vai aumentar a rentabilidade para o proprietário, que vai ajudar muito. Porque eu fiquei no Reunion quando eu fui. Eu jogo golfe, então para mim foi um sonho. É demais. É fantástico. Mas, assim, realmente lá o problema é o custo do condomínio e do IPTU. Porque um aluguel, se colocar lá um aluguel no apartamento de 3 quartos, era, sei lá, não é muito alto e a despesa condominial é muito alta. Especialmente se você tem o membership do clube. É caríssimo aquele membership com 3 campos de golfe de altíssima qualidade, assim, vale a pena, mas... Não precisa fazer mais nada da vida, né? Você fica lá 24 horas por dia. São 3 campos de golfe, assim, que parece que você está no céu, assim, é maravilhoso. Mas, assim, acho que foi muito bom o nosso papo, né? Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, porque eu teria muitas coisas para perguntar, mas a Marta vai voltar para o Brasil, ela vai ser convidada novamente para vir aqui falar conosco, e aí realmente a gente vai direcionar aí para a parte do investimento na Flórida, que é sempre vai ser uma excelente oportunidade. Quem sabe da próxima vez a gente fala sobre outros países também, né? Também. Eu estou indo agora em maio, eu estou indo para Washington, num evento que vai ter da NAR lá, só dos líderes, eu estou indo como COFES. O Canadá também, vai ter um evento grande no Canadá também, que eu também estou indo para lá. E talvez na Arábia Saudita. Então, assim, eu quero saber muito mais sobre os outros países também, sobre como que é a Canadá, a área de real estate lá, para poder trazer para vocês mais novidades de outros países também. Eu também sou uma estudiosa disso, fui para a Alemanha e pesquisei muito o mercado imobiliário na Alemanha. E realmente, assim, é muito diferente do americano, mais Cada parecida país, né? com o brasileiro. A Europa é mais parecida com o Brasil em termos de burocracia e tudo mais. Mas é um mercado, assim, extremamente dinâmico, diferente, muito diferente dos Estados Unidos, com boas oportunidades. A barreira sempre é a língua, né? Então, a gente acaba indo para países no qual não tem tanta barreira de língua, porque se você vai para os Emirados Árabes, o inglês é muito falado, então você não tem tanta dificuldade. Já fui para Dubai, já pesquisei o mercado imobiliário em Dubai, vou para a China, vou pesquisar o mercado imobiliário na China. Claro que lá vai ser difícil investir, né? Mas acho que vai ser uma lição muito grande para a gente que trabalha aqui com real estate. Tenho certeza que a gente vai trazer muita tecnologia. Mas, assim, gostaria de passar para você aí as palavras finais para a gente poder estar se despedindo. Obrigada, Raquel. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço aí a todos que estão escutando, né? Querem fazer parceria fora daqui, façam mesmo, aprendem, né? Nós estamos aí à disposição de vocês. Posso deixar meu Instagram? Claro. O Instagram é Marta R. Faustino, tá? Da empresa é DTB Florida Realty. Show, a gente vai marcar depois lá nos redes sociais também. Perfeito. E também, quem quiser ser um corretor internacional aí, entra dentro do dtbfloridarealty.com.br e diga aí que Raquel te indicou, tá bem? Maravilha. Obrigada. Só obrigado. Marta, muito obrigado pela gentileza da entrevista, Deus. por estar aqui com a gente essa manhã. E Raquel, também, obrigado por ser co-hoster. E a gente se vê na quinta-feira. Tem mais um podcast às 17 horas, beleza? Legal. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigada. tchau, tchau. Obrigada, valeu. Tchau, tchau.